Povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui, mais um pré-jogo, mais uma resenha, Chelsea em campo no fim de semana, resenha antecipada, o Chelsea em campo só no domingo, às 13 horas e 30 minutos, transmissão da ESPN e do Star Plus, depois de uma semana onde os Blues surpreendentemente golearam o Tottenham, lá no Tottenham Stadium, expulsões, gols anulados, VAR, uma boa vitória. Vamos resenhar, vamos contar a história de Citizens e Blues, o Chelsea em mais uma rodada contra o líder. Então, Chelsea versus Manchester City, 2023 e 2024, temporada de Premier League, rodada 12, Stamford Bridge, lugar onde os Blues, quando tem, né, compromisso contra os Citizens, nos últimos confrontos aí, não tem se dado bem. Temporada passada teve derrota, vamos registrar, vamos falar desse jogo aqui logo mais. Jogo no domingo, 12 de novembro, às 13 horas e 30 minutos. Então, vamos resenhar aqui. Já está aí o Lucas Silva, sempre presente nas nossas resenhas. Um salve aí. E eu quero pedir, sempre no início da resenha, né, aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que é Chelsea Fan BH no Instagram, no Twitter, Facebook, no Threads, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e Chelsea Fan BH no Spotify, no Google Podcasts e também na Amazon Music, as nossas resenhas, né? Texto, áudio, vídeo, tem muita coisa, dá para... Quem é apaixonado pelo Chelsea, dá para se viciar, dá para curtir. Então tem muita coisa e vamos falar nessa resenha, que nós vamos falar de jogadores do Chelsea que jogaram pelas duas equipes, vamos falar dos títulos, né? Pepe Guardiola contra Maurício Pochettino, hein? Olha aí, vamos ver se o Pochettino vai armar uma equipe capaz de segurar esse bom Manchester City, que tem Haaland, que tem Rodri, tem lá o Kovacic, tem o Ake, o Walker aí, ó, esse Tottenham, time que nós goleamos na semana, quando o Walker era do Tottenham, perdeu muito para o Chelsea. Então, vamos resenhar e vamos falar sobre este jogão, né? A vitória tá aqui, olha aí, Costa Underline 1923, vou para entrar aqui. Muito bem, salve, salve. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar falando aqui, né, desse grande jogo de Chelsea e Manchester City. O Manchester City, que ao contrário dos Blues, tem competição europeia, né? O City foi eliminado só de um torneio nessa temporada e vem de uma vitória de 3-0 sobre o Young Boys da Suíça. Olha aí, 3-0, 2 gols do Haaland, 1 gol do Foden, líder do grupo G, teve quarta rodada da Champions League nessa temporada. O City tem 12 pontos com o Leipzig, RB Leipzig, do Timo Werner,
em segundo com 9 pontos. O Estrela Vermelha, lá da Sérvia, tem 1 ponto. E o Young Boys, que perdeu agora, Young Boys da Suíça, está na última posição aí nessa briga por Europa League, né? A última formato de Champions, de Europa e de turma toda. Na próxima temporada vai mudar o formato, né? E algumas ligas vão ter, né, coeficiente maior e vão ter direito a uma vaga a mais. E a Inglaterra está na briga aí. Então, quem sabe, com um bom desempenho de ingleses, tanto na Champions, na Conferência e na Europa League, né? E o Chelsea ficando ali entre quinto e sétimo, quem sabe se ficar em quinto consegue chegar à Champions, né? Mas a nossa briga é quinto e sétimo e o Pochettino vai dar uma melhorada nesse time aí. Pois é. Então o City vem dessa vitória de 3-0, o Chelsea vem de um 4-1. Chelsea, essa goleada contra os Spurs, teve aí o hat-trick do Jackson, improvável, né? Mas demorou para chegar naqueles 4, né? Porque tanto de bola lançada e desperdiçada, impedimento, o Chelsea jogando bem contra o Tottenham e o torcedor Blue aí assim reclamando com toda a razão. Salve para o Diego, que está aí na resenha. O Manchester City é o primeiro colocado da Premier League, o Chelsea é 10º. Em temporadas recentes isso seria inimaginável. O Chelsea primeiro contra 10º. A vitória já deu aquela ajudada. O Chelsea na rodada passada era o 12º. Então olha só, jogo versus Tottenham, débil maluco, de expulsões, gols anulados, VAR, linhas altas, hat-trick, goleada, um jogo como há muito tempo não se via. O Pochettino não teve o Mudryk, mas só o Robert Sanchez pouco apareceu, mas mesmo assim aquela saída de bola continua perigosa. O importante é que nessa rodada o adversário é o melhor time do mundo. Pep Guardiola gira seu elenco, compra jogador, libera jogador e a sua máquina continua girando. Vamos para iniciar a conversa, vamos de classificação da Premier League 22-23 aqui, com o nosso adversário, né? O Manchester City. Vou ajeitar aqui a cadeira. O Manchester City é o primeiro, 27 pontos, Tottenham 26 em segundo, Liverpool e Arsenal terceiro e quarto com 24 pontos. O Aston Villa é o quinto com 22 e o Newcastle tem 20 pontos em sexto lugar. Com 18, Brighton e Manchester United em sétimo e oitavo, o Brentford em nono com 16 pontos, Chelsea é o décimo com 15, mesma pontuação do Crystal Palace, 11º. 14 pontos, West Ham 12º, Nottingham Forest 13º, 13 pontos, olha aí. Wolverhampton e Fulham 14º e 15º tem 12 pontos e o Everton 11 pontos na 16ª posição. Luton Town tem 6 pontos em 17º, mesma pontuação do Bournemouth 18º, que está aí na zona de rebaixamento. Burnley e Sheffield United tem 4 pontos cada e é a penúltima e última posição, 19º e 20º colocado na Premier League, né? Já a rodada 12 ela vai ter início neste sábado às 9h30 da manhã, lembrando que a Inglaterra está agora 3 horas à frente de Brasília. Então, 9h30 da manhã de sábado, o jogo que abre a rodada no estádio Molineux, Wolverhampton contra o Tottenham. O Tottenham sem o Doug, Tottenham sem Romero, expulsos contra o Chelsea. E ainda teve as lesões, né, do Maddison e do Van den Ven, a zaga do Tottenham bem desfalcada. Nos jogos do meio-dia, 3 jogos no sábado ao meio-dia, Manchester United em crise, perdeu para o Copenhagen na Champions League. Já a gente pode falar aqui da rodada de Champions League também, mas mais para frente.
Então, o segundo jogo, né, o jogo do meio-dia, Manchester United e Luton Town Trafford, Arsenal e Burnley no Emirates, Crystal Palace e Everton no Selhurst Park, jogos às 12 horas de Brasília. Ainda no sábado, o último jogo que encerra, né, a rodada no sábado, Bournemouth no Vitality recebe o Newcastle, que tomou uma reviravolta aí na Champions League, já caiu, já é aí o último do seu grupo, perdeu para o Borussia Dortmund lá na Alemanha. No domingo, a rodada toda se completa no domingo, não tem jogo na segunda-feira nesta rodada 12, 5 jogos, Aston Villa e Fulham no Villa Park, Brighton e Sheffield United no Amex, West Ham e Nottingham Forest no London Stadium, Liverpool e Brentford no Anfield e Chelsea e Manchester City, mais um jogo aqui ó, em casa, jogo na ponte sagrada de Stamford Bridge, às 13 horas e 30 minutos, o encerramento da rodada, mais uma vez, um jogo do Chelsea encerrando a rodada, e que tenha um desempenho satisfatório, que o Pochettino mescle a experiência de Thiago Silva, Reece James, a experiência de Raheem Sterling, sabe? Esses três pilares aí, já que não conta com o Ben Chilwell, sabe? Junto com aquele belo entrosamento de Covey, de Zazie, de Caicedo, Gallagher, o Cole Palmer, que vai jogar contra o seu time, está jogando muito bem pelo Chelsea, e que o Nico Jackson entre leve, solto, já, né, sem o peso daqueles gols, porque vem de uma rodada com 3, então a zaga do Manchester City, mesmo estando muito acostumada a enfrentar os grandes, né, os maiores aí do futebol, mas Nico Jackson vem aí de 3 gols contra o Tottenham, e é nessa coisa, é no lançamento, vamos apostar no Palmer acionando muito o Sterling, olha aí, lei do ex de Sterling, de Palmer. Do lado de lá também tem Kovacic, tem Ake. Espero um jogo, e dessa vez, diferente da temporada passada, tá certo que o Manchester City é o favorito onde for, mas o Chelsea, pela transição que vive, chega de uma maneira bem diferente e não dá para cravar uma derrota. É possível uma vitória do Chelsea contra esse Manchester City do Guardiola, que já perdeu, né, na Liga 2 vezes. Então, o Manchester City está deixando, está propondo aí. Olha o Cris, meu xará, estava aí, estava chegando, estava bem. Tomara que o Maurício Pochettino mande um time bem tranquilo, esteja uma defesa bem arrumada, reforce ali a marcação, e que Erling Haaland não seja dessa vez, né, que passe mais uma vez em branco. Na temporada passada, Riyad Mahrez foi um cara que fez gols no Chelsea em todos os jogos. William Álvares também. O Álvares certamente aparecerá contra os Blues, mas o Mahrez foi embora. Então, cuidado com o Haaland, cuidado com a bola alta, e que o Robert Sanchez, né, não arrisque as suas saídas de bola neste jogo contra os azuis de Manchester. No histórico geral de confrontos, 175 jogos entre Manchester United e Chelsea na história, 71 vitórias do Chelsea, 39 empates e 65 vitórias do Manchester City. Muita coisa. O Chelsea tem 6 jogos de vantagem na história, nesses 175 jogos, mas primeira vez que se enfrentaram, League Division 1, foi um 2-2, vamos falar desse jogo aqui em breve, mas antes, olha aí o Wanderson chegando para a nossa resenha pré-jogo de Chelsea Manchester City, rodada 12 da Premier League, em Stamford Bridge, em transmissão da ESPN e do Star Plus. Já pela Premier League, o City não disputou todas as edições da Premier League, o Chelsea esteve em todas, o Manchester City em algumas edições
andou pela segunda e até terceira divisões do futebol da Inglaterra, né? Então, são 52 jogos. Isso soma, o Manchester City tem, então, 5 temporadas fora da Premier League, da elite do futebol na Inglaterra, né? Que se tivessem disputado todas as edições, teríamos hoje o jogo seria nessa rodada, né? Não hoje, mas nessa rodada, a edição 63, o confronto 63. No caso de Chelsea e Manchester City, 52 partidas, 27 vitórias Blues, 7 empates e 18 vitórias do City, que nos últimos anos, né, nas últimas edições, encurtou bem essa distância, essa vantagem do Chelsea aí, ó, 27-18. 9 jogos, 9 vitórias a mais tem o Chelsea. O Chelsea não vence o Manchester City desde 2021. Então, 21, 22, agora 23. Já se enfrentaram uma vez em 23, né? No segundo turno aí, no final da Premier League 22-23, agora edição 23-24. Não vence o City desde 2021 e, um detalhe, fez até poucos gols. São 6 jogos entre 2021 e 2023. Foram o Chelsea 0, Manchester City 1 em Stamford Bridge. Depois Manchester City 1, Chelsea 0 no Etihad. Chelsea 0, Manchester City 1 em 2021. Manchester City 1, Chelsea 0 no Etihad. E Manchester City 2, Chelsea 0 no Etihad em 2022, 2 partidas no Etihad Stadium. Sendo que o 1-0 de 2021 pela Premier League, 1-0 de 2022 Premier League e 2-0 de 2022 pela FA Cup, a Copa da Inglaterra. Todo mundo lembra que o Chelsea e Manchester City se enfrentaram na temporada passada pela terceira rodada das Copas. O City, né, despachou o Chelsea com muita facilidade. No ano de 2023, teve um 4-0 e 1-0. 4-0 pela FA Cup no Etihad, 1-0 pela Premier League também no Etihad e 1-0 Manchester City em Stamford Bridge pela Premier League. 6 jogos, 1-0, 1-0, 2-0, 1-0, 4-0 e 1-0. O Chelsea não conseguiu fazer gols no time de Pep Guardiola entre o ano de 2021 e 2023, nos 6 últimos confrontos. 125 gols em 52 jogos pela Premier League entre Chelsea e Manchester City, 71 gols marcados pelos Blues, 54 marcados pelos City. Os últimos 2 jogos de Premier League em Stamford Bridge, 25/9 de 2021, rodada 6 da Liga, Manchester City 1, Chelsea 0. E 5 de janeiro de 2023, Premier League, rodada 19, Chelsea 0, Manchester City 1. O primeiro jogo da história entre Blues e City aconteceu na League Division 1 da temporada 1907-1908. League Division 1. Aqui. Taças já vencidas pelas duas equipes. Logo mais na frente na resenha vamos falar dessas conquistas, que está bem registrado, inclusive com técnicos, com treinadores e com tudo. League Division 1, 1907-1908, a primeira vez que se enfrentaram, dia 7 de dezembro de 1907. Jogo com Stamford Bridge, 50 mil pessoas estavam presentes, era a rodada 16 da Liga Inglesa, da antiga Liga Inglesa. Aqui um salve aí para o Fausto Borges, salve Fausto. Olha aí, a Bahia na área, saudações. Aqui ó, primeira vez que se enfrentaram.
Chelsea, Manchester City, League Division 1, rodada 16, Chelsea 2, Manchester City 2. Gols de Billy Brown e George Houston. George Houston foi um super atacante, lendário, né, goleador dos Blues, dos primórdios das primeiras equipes. Tem lendas do Chelsea sobre o George Houston, um texto onde dá para resumir a história da carreira do George Houston. Então, só dá uma chegada no Chelsea FanBH, no feed do Instagram, e a galera toda vai conseguir saber quem foi o George Houston. Ele que também tinha um parceiro, Jimmy Windridge, sempre recorrente a gente citar deles aqui, porque fazem parte dos primórdios da história do futebol, dos Blues que a gente gosta, né? Chelsea e Manchester City já se enfrentaram por 9 campeonatos, né? A galera se lembra aí recentemente de Champions League, né? Tá acostumado de ver na Premier League, nas Copas, tudo, né? Eu vou citar aqui esses 9 campeonatos, e desses 9 eu só não tenho taça, só não tenho 2 taças para mostrar, mas era a mesma competição, que ela acabou mudando de nome por coisa de, eventualmente, patrocínio. Vou mostrar aqui, já se enfrentaram 175 vezes na história, 52 vezes pela Premier League, né? E dividindo nessas 175 vezes, se divide em 9 campeonatos. Vamos falar aqui, ó. O primeiro campeonato, citei agora, League Division 1. Primeira campeonato em que se enfrentaram. Essa aqui é a taça que os dois times já conquistaram. League Division 1, extinta primeira divisão inglesa. Jogaram também aqui, lá, FA Cup, muitas vezes. Nós já vimos o Chelsea eliminar e ser eliminado. FA Cup, a Copa da Inglaterra, Football Association Trophy. Muito bem. Também League Division 2, que é a segunda divisão, né? Os dois times têm títulos. League Division 2, segunda divisão aqui. Os dois times têm títulos. Inclusive, pela primeira vez que Chelsea e City se enfrentaram num jogo de segunda divisão, está aqui, 1926, no Main Road, antigo estádio, antiga casa do City, e derrota dos Blues lá, em 1926, City 1-0 no Main Road, pela segunda divisão. Teve um torneio em que o Chelsea foi campeão 2 vezes, e numa semifinal, no primeiro título, eliminou o Manchester City. Cup, Winners' Cup, né, a antiga Recopa, a taça dos vencedores de taça. Para jogar esse campeonato aqui, para disputar essa taça, era preciso conquistar uma Copa Nacional. O Chelsea, em 1970, conquistou a Copa da Inglaterra contra o Leeds e faturou essa taça aqui, eliminando o Manchester City na semifinal, e na final venceu o Real Madrid, 1970. Em 1997, o Chelsea venceu essa taça aqui novamente, vencendo o Stuttgart na cidade de Estocolmo, na Suécia. Vamos ver aqui, o Fausto Borges chegou, o Oziel está aqui, o Fausto chegou. Você consegue ter esperança de que o Jackson se tornará um goleador dos Blues? Sim, senhor Borges. Eu tenho essa esperança desde sempre. O cara oscilando, eu aposto muito que quando o Christopher Nkunku retornar aos campos, né? Ele já está em fase de recuperação. O Jackson ele vai evoluir muito. E lembrando que quando tinha Nkunku e Jackson, não tinha o Palmer. E Palmer assistência, o Nkunku dando assistência, o Nkunku e o Palmer vão completar muito. Eu acho que o Jackson ele vai evoluir sim. Só apenas é o primeiros meses de um cara que tem um contrato longo, e o Jackson, vamos ter um pouquinho de boa vontade, vamos parar
com as piadinhas, com as bravatas com o cara, porque goleador ele já provou que é, né? Então, e vamos precisar dele no domingo contra o Manchester City, né? O Zé falou, temos poucas chances, mas eu confio no meu Chelsea. Temos poucas, tá diferente da temporada passada, né, o Zé? O Chelsea vai fazer um jogo diferente contra o Manchester City neste domingo próximo aí. Chegou o Wesley, o Borges aqui, show. Mas, pô, Borges, mas fala aí, você não tá levando fé? Assistindo os jogos, você não faz essa leitura sobre o Jackson, não, cara? Não pode desistir do cara tão rápido assim, não. Salve aí, Wesley. Seja muito bem-vindo. Seguindo aqui a nossa linha, né, das taças, os 9 campeonatos em que Chelsea e Manchester City já se enfrentaram na história, desses 175 confrontos. Falamos aqui já da League Division 1, da Copa da Inglaterra, da League Division 2, segunda divisão inglesa, a Cup Winners' Cup, Recopa. Então vamos mostrar aqui mais uma competição onde jogaram Copa da Liga Inglesa. Hoje Carabao Cup, mas já foi Coca-Cola Cup, já foi Carling Cup, muita coisa aqui. Copa da Liga Inglesa, torneio onde o Manchester City na temporada passada, na terceira fase, né? Primeiro jogo, eliminou o Chelsea e depois avançou até a finalíssima, né? Copa da Liga Inglesa. Teve ainda a Full Members Cup, que foi uma Copa criada pela FA, pela Football Association, né, pela English Football League, para dar calendário para os times ingleses que entre os anos de 1985 e 1992 estavam suspensos de competições da UEFA, né, na época daquela tragédia do jogo entre Liverpool e Juventus, né? Aí ficaram suspensos. Isso prejudicou o Everton, que foi o campeão de 1985 e seria o representante inglês na Copa dos Campeões, né, do ano de 1986. Então o Everton acabou sendo prejudicado e disputaram ali a Full Members Cup. E Chelsea e Manchester City disputaram a primeira final da Full Members Cup. Vou mostrar aqui, ó, Full Members Cup. Foram 7 edições entre 1985 e 1992. O Chelsea tem 2 títulos, temporada 85-86 e 89-90. O Chelsea em 86, os demais campeões Blackburn 87, em 88 foi o Reading, em 89 o Nottingham Forest, 90 Chelsea, 91 Crystal Palace e 92 Nottingham Forest. Chelsea e Nottingham Forest têm 2 títulos da Full Members Cup, que depois se tornou Simod Cup. Crystal Palace, Reading e Blackburn Rovers, time que eliminamos na semana passada pela Copa da Liga Inglesa, também tem um título. O Chelsea e Blackburn Rovers, campeões de Premier League. Nessa temporada aqui, a primeira da Full Members Cup, 85-86, final contra o Manchester City, 23 de março de 1986. 5-4 foi o jogo. E olha só, o Wembley, 67.236 torcedores, tá? 5. Gols do Chelsea, David Speed fez um hat-trick, marcou 3 vezes, e Colin Lee marcou 2 vezes. No Manchester City, Steve Kinsen e Mark Lilles. Olha só que coisa bem interessante aqui, ó. O Chelsea City, de 23 de março de 1986, um domingo, ó. Steve Francis, Colin Lee, Colin Patz, Doug Hugby, Pat Nevin, lendário jogador dos Blues. Tem lendas do Chelsea com Pat Nevin, gigantes do Chelsea com Pat Nevin no Chelsea Fanbergar. Darren Wood, Joe McCaulin, John Bumstead, Nigel Spackman, Kevin McAllister e David Speed. David Speed marcou 3 gols nesse jogo. O Manchester City de Eric Nixon, Mick McCarthy,
esse mesmo que está aí, é treinador hoje no Blackpool. Steve Hedman, Paul Powell, Nick Reed, Mark Lillis e May. Steve Kinson, David Phillips, Clive Wilson e Neil McNabb. O técnico do Chelsea era John Hollins, lenda dos Blues, craque do time dos anos 60 e 70, e Billy McNeill, John Hollins inglês, Billy McNeill escocês. Depois da Symeou Cup, né, e Full Members Cup, que o Chelsea tem esses dois títulos, os dois times ainda se enfrentaram lá por Premier League. Aí é briga grande, porque o City já está aí conquistando muita coisa. Então, Premier League, Community Shield, que é a... Vou mostrar aqui pegando a taça. Community Shield, a Carriage Shield, que é a Supercopa da Inglaterra. Esse é o jogo que abre a temporada, é o jogo da caridade. Elas enfrentaram algumas vezes. Uma hora vamos fazer uma resenha especial sobre o Chelsea na Community Shield, na história do Chelsea na Community Shield. A galera aí já fica convidada e vamos falar sobre esta taça aqui. E o último, né? O confronto, podemos dizer que é o confronto histórico, né? Confronto histórico. Quem se lembra do confronto entre Chelsea e Manchester City por esta competição aqui? Aí Borges, o Wesley, onde vocês estavam em 29 de maio de 2021, assistindo Chelsea e Manchester City lá na cidade do Porto, quando Kai Havertz, com assistência de Mason Mount, fez o gol que nos deu o segundo título da Liga dos Campeões da Europa. Então, 9 campeonatos, 175 jogos, 9 torneios disputados, né? E uma coisa que é bem interessante, falei do Manchester City da Full Members Cup aqui, ó. Temporada 85-86, né? A final em Wembley, que assim fala, deu uma ficha aqui. E é bem interessante falar um pouco mais aqui do Mick McCarthy. E o Mick McCarthy, hoje, ele é treinador do Blackpool, né? Mas nessa época aqui que ele era jogador do Manchester City, ele tinha 27 anos em 86, hoje em 2023 ele tem seus 64 anos. Ele jogou no Manchester City de 1983 a 1987. Fez 158 jogos e marcou 3 gols. Olha só. Naquela temporada, olha que coisa bem interessante, ó. League Division 1, tá? Esse aqui. League Division 1. Liverpool campeão, 88 pontos. Everton, vice-campeão, 86, 2 pontos menos. Os dois times de Liverpool bem fortes. Lembram que na temporada 84-85 o Everton campeão, os times punidos aqui pela UEFA? Pois é. Sexto colocado foi o Chelsea com 71 pontos e o Manchester City foi o 15º naquela temporada 85-86, né? Primeiro título Blue lá na Full Members Cup dessa temporada. E o Chelsea que tem 2, né? Essa classificação final aqui de Liverpool, Everton, Chelsea sexto e Manchester City em 15º foi pela primeira divisão, a League Division 1. Nessa temporada, o Chelsea conquistou o título, o primeiro de seus 2 títulos da Full Members Cup, a Symeou Cup, que era um torneio criado porque os times ingleses estavam punidos de competições europeias. Chelsea campeão 85, 86, 88 e 89 e 90. A final de 86 contra o Manchester City, a final de 1990 contra o Middlesbrough. No elenco do Manchester City da temporada 85-86, 2 jogadores, 2 ex-Blues, né? Tinha o Gordon Davis, atacante galês, e também o Clive Wilson, defensor lateral, né? Ex-Chelsea, que jogou naquela época ali, anos 80. Bem interessante
registrar. Vamos ver aqui o que, é que o Fausto Borges tá mandando aqui. Ó. Vamos lá. Opa. Ah, é o Wesley. Deu salve, salve aí, vamos lá. Cheguei agora, mas o problema do Jack Gol, olha aí, Jack Gol, fez hat-trick, fez 3 e virou Jack Gol novamente. Cheguei agora, mas o problema é que o problema do Jack Gol é que querem que ele seja o novo Drogba. Isso mata muito jogador promissor. A brincadeira por ele ter chegado, é africano, né? Apesar ele nasceu em Gâmbia, né? Mas ele defende Senegal, o Drogba marfinense, mas usando a camisa 15, né? Atacante, revivendo, né? A nostalgia de ter um atleta africano comandando o ataque do Chelsea novamente. Mas o Jackson vai vingar muito, sim, vai vingar demais. O Boyce mandando um justo aqui, ó. Tem que entender que o jogador precisa de um ano para se acomodar bem. Na Europa é assim, né, Boyce? Na Europa os caras têm tempo. O Boyce falando que o Guardiola é vice dele aqui, Boyce. Na temporada passada o Guardiola varreu a turma toda. Em Cucuta, isso, o Wesley e o Fausto estão numa resenha legal aqui no chat, muito bom. Agora em Cucuta para voltar, time todo pode melhorar. O papo inicial era janeiro, agora Guardiola disse que... Pochettino falou há umas 2 coletivas passadas que após a nova parada, né, de data FIFA, o Ngugu pode ser selecionado aí, né? Ele já está treinando, tá? Tá na sua reabilitação nos treinos. O Wesley mandou aqui, perguntei para ele aquela hora sobre onde eles estavam, né? Em 29 de maio, né? A final da Champions contra o Porto, contra o City lá no Porto. Assisti esse jogo isolado, tinha acabado de tomar uma vacina de Covid. Naquele jogo que tinha 15 mil pessoas liberadas. Salve aí pro Gabriel, que está na nossa resenha aqui. Bem, passado o primeiro jogo na história, Cup Winners' Cup, né, Full Members Cup, CMUD, esses jogos aí entre City e Chelsea. E o primeiro jogo entre Blues e Citizens na Premier League, 20 de setembro de 1992, né, primeira edição, temporada 92-93, rodada 9, e o jogo foi lá no Main Road, e o Chelsea venceu por 1-0, gol de Mick Hertford. Mick Hertford foi um atacante, só apenas uma temporada no Chelsea, ele que é um lendário jogador, né, do Luton Town. Hoje ele é o diretor esportivo do Luton Town, foi um dos responsáveis já há uns 2 anos a estruturar o Luton, trouxe o Luton de volta para a Premier League, né? E o Mick Hertford marcou o único gol de City 0 Chelsea 1 no Main Road em setembro de 92, lá na rodada 9, aos 40 minutos de jogo, né? O Manchester City daquele dia, Cotton, Phelan, Carey, Brightwell, Hill, Whitefleet, Croft, Holden, Reed, Simpson e Sharon. Técnico Peter Reid, treinador inglês. O Chelsea de Kevin Hitchcock, Maldonado, Gareth Hall e David Lee, Frank Sinclair, Ed Newton, Nigel Spackman e Dennis Wise, Andy Townsend, Robert Fleck e Mick Hertford. Ian Potterfield era o comandante blue escocês, Ian Potterfield, já falecido, contra Peter Reid, o inglês. A classificação final, o campeão foi o Manchester United, né? 84 pontos. O Aston Villa 10 pontos atrás com 74. O Chelsea foi 11º, 56 pontos. O Manchester City terminou a temporada na frente do Chelsea em 9º, mas com 1 ponto a mais, 57 pontos. Naquela temporada de 92-93, uma outra realidade, tanto para o Chelsea quanto para o Manchester City. O Chelsea, temporadas seguintes, cresceu. O City chegou a montar times que foram competitivos, mas depois viveu assim, um inferno astral, até caindo de divisão, né? Hoje é o melhor time do mundo, com o melhor treinador do mundo, e vai ser o nosso adversário no domingo às 13h30 com transmissão da ESPN e do Star Plus. Eu separei um jogo marcante, é um jogo histórico,
entre o Chelsea e o Manchester City. É um jogo eu coloquei o tópico de jogos marcantes em ligas, né? Inicialmente eu tinha preparado sim de primeira e de segunda divisão. Mas aí fui na pesquisa aqui e foi um Chelsea 6, um jogo em Stamford Bridge. Chelsea 6, Manchester City 3. Jogo de 9 gols. Rodada 17 da League Division 1. 37 mil, quase 38 mil pessoas em Stamford Bridge. Temporada 1960-1961. Essa temporada, o campeão foi o Tottenham Hotspur, time que enfrentamos no início da semana e goleamos, né, um tradicional rival, o Chelsea do oeste de Londres, o Tottenham lá do norte. Aí então, Chelsea 6, Manchester City 3. Jimmy Greaves, lendário, esse sim, lenda do Chelsea, lenda do Tottenham, marcou 3 gols. Ron Tyndall marcou 2 gols para o Chelsea. E ainda outra super lenda, Bob Tumbling, o segundo maior artilheiro da história do Chelsea, atrás de Frank Lampard. Bob Tumbling com 202 gols, Frank Lampard com 211 e Kerry Dixon com 193 gols. Então, Bob Tumbling e Jimmy Greaves. Imagina esse time do Chelsea. Imagina que coisa maluca. Olha aí, vou registrar aqui. Podkiss BR. Salve, salve, Biel Fulaneto aí. Galera que vai ficar registrada aqui, vai escutar isso depois, vai assistir. Todo mundo que gosta do rock, do hard rock. Kiss é a maior banda de rock do planeta e hoje tive a oportunidade aqui em BH de assistir 2 vezes. Para o Biel já deve ser uma coisa rotineira, porque ele mora em São Paulo. Então, ele tem todas as bandas de rock do planeta à disposição dele o ano inteiro. E tem aqui o Podkiss BR, tá lá no Spotify, deve estar também nos outros agregadores, né, Biel? Tomara que sim. Mas principalmente no Spotify, porque é onde eu acompanho. Toda sexta-feira tem episódio inédito do cara. O da semana passada, para mim, tinha sido o 5 estrelas, o nota 10, o máximo, assim. As entrevistas estão ficando show. A de hoje, a que foi lançada nessa sexta-feira, então, eu recomendo todo mundo assistir. Se no episódio da semana passada, da sexta-feira passada, descobriram ali, divulgação de uma banda nova, e o cara lá ainda tinha história de bastidor de encontrar em casa de show com Eric Singer e Paul Stanley. No de hoje, bastidores sobre Vinnie Vincent. Galera que tem aquela nostalgia dos anos 80 com o Vinnie Vincent, vai ficar na memória. A única coisa boa do cara são as boas composições, porque é para se afastar do ser humano, né, Biel? Então, eu recomendo, galera, aí, ó, Podkiss BR e maratonem. Rock and roll é como rock and roll e futebol são uma das grandes, né, coisas muito boas, é terapia para todo mundo. Então, olha, o Biel falou aqui, ó. Biel nem falou aqui, ó. Abração pro grande amigo, virei simpatizante dos Blues por sua causa. Olha aí, ó. Pô, missão. Então, tá dando certo esse negócio aqui. Então, eu sei que você gosta de futebol, São Paulino, né? Tem jogadores do São Paulo que já jogaram pelo Chelsea. Então, fica-se convidado para quando quiser trocar uma ideia de futebol aqui. Se assistir o jogo do Chelsea da semana, já está credenciado para a gente falar de futebol aqui. Se quando quiser, só dá o toque que você vem para a resenha. Ex-participante dos Blues por sua causa. Até então era o São Paulo aqui e a Juve na Europa. Você tá bem. 2 baita times, 2 super times. Tá faltando marcar um episódio. Ué, se você quiser correr o risco e achar que vale a pena, é só chamar. Vamos trocar essa figurinha aí. Tem muita coisa aqui. Eu tenho alguns DVDs. Tem umas revistas aqui empoeiradas aqui que assunto não vai faltar, não. Vai ser legal, hein? Quando quiser, meu amigo. Então, falar de Kiss, falar de rock é uma das coisas boas. História dos 2 shows aqui. Seja muito bem-vindo. Então, galera, Podkiss BR.
Tá lá no Spotify. Quem for leigo, quiser assim, pessoa que não conhece fica impactado pela imagem dos caras, depois começa a ouvir as músicas, se vicia, começa a gastar muito dinheiro e não para nunca mais. Valeu, Biel, Podkiss BR, certamente marcaremos. Quando quiser, cara. Quando quiser, entre em contato que vamos conversar, vamos falar de música, futebol, cerveja, vamos sim. Valeu demais, obrigado, Biel. Podkiss BR, tamo junto. Então, estávamos aqui falando desses 6x3. Olha o Ezequiel aí, Manchester United, salve, salve. Desse jogo do 6x3 que eu estava falando que tinha Jimmy Greaves e tio Bob Tumbling, né? Olha só que loucura. O Chelsea, desse 6x3, olha só o final dessa temporada. Né? Ted Drake, lendário treinador, ex-Gunner e responsável pela conquista aqui, ó, por essa taça, a League Division 1, na primeira, em 1954 e 1955, dos Blues. Ted Drake, pesquisem, sejam curiosos. Então vamos buscar de 2004 para trás, que a galera vai gostar demais da história do Chelsea. O Chelsea terminou aquela temporada em 12º lugar com 37 pontos, mesma pontuação do Manchester City, 13º com 37. O campeão, já no início do papo, foi o Tottenham, e o segundo, o vice-campeão, foi Sheffield Wednesday. O Tottenham fez 66 pontos e o Sheffield Wednesday 58. O artilheiro foi Jimmy Greaves, super artilheiro do Chelsea, que depois deixou os Blues e foi brilhar no Tottenham Hotspur. Jimmy Greaves marcou 41 gols nessa temporada 60-61. E na temporada em que o Tottenham foi o campeão, na temporada seguinte, 61-62, Jimmy Greaves mudou para o norte de Londres e virou também uma lenda dos Spurs. Érica Veloso sempre chega para as resenhas. Seja muito bem-vinda a esse pré-jogo de Chelsea e Manchester City. Então, olha só. Jogos marcantes em Liga: Chelsea 6, Manchester City 3. 19 de novembro de 1960, temporada 1960-1961. Olha o Chelsea dessa temporada aqui, tá? Era o embrião do time que venceria a Copa da Liga Inglesa de 1965, a Copa da Inglaterra de 70, olha aí. Peter Bonetti, lendário, seguramente seria o maior goleiro da história do Chelsea se no ano de 2004 Peter Cech não se tornasse um duo. Então, Peter Bonetti, Adam Harris, Mortimer Siley Venables, Evans, Jimmy Greaves, Bob Tumbling, Tyndall Brooks e Brabrook. Olha, Brabrook, técnico Ted Drake. O City de Trautmann, Betts, Pliderlich, C. Burns e Bello, Dennis Law, lendário, lenda do Manchester City, Shawcross, Hannah Baker e Colby, técnico Les McDowell, escocês, Ted Drake, inglês, Les McDowell, inglês. Jimmy Greaves, artilheiro daquela temporada pelos Blues, o Chelsea Football Club. E o jogo número 176 vai acontecer no domingo, 13h30. Dá moral para a turma aqui. Alessandro Barber, Cowboy Crazy, olha aí, o Thierry Monteiro chegou, tá aqui, e vamos lembrar aqui, né? Como eu estava falando, acabei de uma goleada da turma toda. Vamos falar de uma derrota, né? Porque foi o último jogo entre Chelsea e Manchester City no Stamford Bridge. 1-0, gol de Riyad Mahrez. Temporada 22-23, 39 mil, 40 mil pessoas em Stamford Bridge, né, na ponta. Paul Tierney apitou, e no domingo, Anthony Taylor. Fortes emoções, hein, com Anthony Taylor.
Paul Tierney apitou em 5 de janeiro de 2023, então no início deste ano. Graham Potter era o treinador do Chelsea. Pep Guardiola, desde 2016, creio eu, desde 2016, vamos ver aqui, quer ver? Pep Guardiola, desde 2017, Pep Guardiola, treinador do Manchester City. Chelsea 0, Manchester City 1, Riyad Mahrez marcou, Graham Potter versus Guardiola. Nessa temporada, o City foi campeão, né? Essa última temporada. O Arsenal foi o vice, perdeu a batalha aí no final do campeonato. E o Chelsea foi só o 12º, uma vergonha. Se o Manchester City, comecei a resenha falando no início dessa semana, estava aí na Champions League, o Chelsea não está em Champions League, nem Europa League, nem Conferência, por culpa daquele elenco da temporada passada, né, do Graham Potter. Alguns deles, né, essa turma que não classificou o Chelsea, tipo Pulisic, Kovacic, Loftus-Cheek, né, Ziyech que eu assisti durante a semana em Galatasaray e Bayern de Munique, estava lá o Ziyech, aquele mesmo nível de atuação, pega a bola, cruza na área, defesa corta, 60, 70 minutos é substituído e sai com aquela mesma cara de paisagem, né? Aquela, tô substituído, tá bom, tô jogando, tá bom. Os atletas distribuindo o mesmo nível de futebol, todos eles jogando na Champions League e o Chelsea fora. Mas fazer o que, né? Graham Potter colocou em campo Kepa, Koulibaly, Thiago Silva, Azpilicueta, Cucurella e Kovacic, Denis Zakaria, Kai Havertz, Pulisic, o Sterling e o Hakim Ziyech. O Guardiola mandou Ederson, Ake, Cancelo e Walker, Rodri, Stones, Gundogan e Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden e Erling Haaland, o norueguês. Goleador. City, Arsenal, Chelsea foi só o 12º. O Jerry Monteiro mandou, vamos vencer, viu? Cara, eu tô com um pensamento positivo também. Diferente da temporada passada, onde a gente tinha aquela sensação de que ia perder tudo, e até tomamos uma goleada de 4-0, esse jogo tá diferente. O Chelsea vem numa vibe, né, de vencer o Tottenham. Então são 2 vitórias, contra o Blackburn e contra o Tottenham. Tá? O time, mesmo competições diferentes, mas o time do Chelsea como elenco reduzido, então ele está tendo uma sequência aí. Na lista de lesões não está o Mudryk, né? O Mudryk ele jogou contra Tottenham, provavelmente estará relacionado. Nos demais, daqui a pouco eu vou passar a atualização da lista de lesões aqui, são os caras que vão estar fora. É Nkunku, é Lavia, é Chukwuemeka, Chilwell, né? Aquela galera toda aí. Mas eu tô apostando numa vitória do Chelsea também, mas nada extraordinário não. Espero um bom jogo, um Chelsea forte na defesa, mas sem retranca, e o meu palpite é 1-0 aí, vitória, e vamos colocar, né, registrar para o Manchester City uma 3ª derrota aí. É possível sim. Campanha dos times na atual temporada. O Wesley perguntou aqui, ó, Enzo não está lesionado, né? Cara, ele saiu no jogo contra o Tottenham, né, sentindo. Não está na lista de lesionados. Não está. Nem ele e nem o Mudryk. Vou abrir aqui e vou puxar para você a lista de lesões. Tá aqui, ó. Atualização de lesionados. São 6 jogadores, tá? Chalobah, aqui, continuando em seu programa de reabilitação. Isso está no site do Chelsea e está no Twitter, está nas redes sociais do Chelsea. Então isso é oficial. Ben Chilwell, aqui, ó, continua a submeter-se ao seu programa de reabilitação. Carne Chukwuemeka, continuando seu programa de reabilitação, mesmo todos na fisioterapia. Wesley Fofana, mesma coisa. Esse não joga nessa temporada, o Fofana não vai jogar. Romeu Lavia,
também continuando em revisão. E o último nome é Christopher Nkunku, continuando a submeter-se ao seu programa. Todos, né, na mesmo esquema de reabilitação. O Nkunku tem, acho que apareceu a imagem dele no campo, fazendo corrida e tudo. Então, Enzo Fernandes não está nessa lista. Então, vai estar no jogo, né? Vai estar no jogo. Então teremos aí seguramente Enzo, Caicedo, Gallagher e Palmer, e na frente com Sterling e Jackson. Pode ser? Ou Sterling, Mudryk, Wesley aí, turma que está aí. O ataque do Chelsea. Wesley, vamos fazer um exercício aí. Escala o time do Chelsea para domingo. Eu já vou te... Se quiser, eu te dou o meu time aqui, ó. Não tem erro, não. Quer ver? Eu vou te dar um time aqui, ó. Sanches, James, Silva, Disasi e Covil. Mesma defesa do Tottenham. Enzo Fernandes, Gallagher, Caicedo, Palmer, Sterling e Jackson. Se não jogar o Enzo, talvez entre aqui na esquerda um Cucurella, né? Eu acho que Sterling e Jackson será o ataque. Podendo entrar aqui Mudryk. Mas eu acho que o Mudryk não inicia. Imagino que Sterling e Jackson. Então, ó, Sanches, James, Silva, Disasi, Covil, Enzo Fernandes, Gallagher, Caicedo, Palmer, Sterling e Jackson. Para mim, essa seria o time para fazer frente ao Manchester City no domingo. Pelo menos o Enzo Fernandes não está na lista de lesionados. Olha aí, salve para o Fábio, lá de Salvador. Salve aí, Fábio Miguel, de Salvador. Cara, Salvador, muita galera daí que aparece, aparece nas resenhas. E tem o Patrick, tem o Rick, toda a turma aí de Salvador. Torcer. Valeu pela moral. Vamos torcer pro Chelsea. E já que o Fábio, você chegou aqui, ó, já dá aí seu palpite. Manda aí sua escalação do Chelsea Manchester, que o Pochettino botaria em campo. E qual seria o seu time para encarar o time do Guardiola no domingo, hein? Nkunku volta após data FIFA, hein? Ô Thierry, Pochettino falou, né? Já que vier para antecipar, já que vai voltar, ansioso. Imagina aí, Palmer, Jackson e o Nkunku na frente. Já se vai melhorar muito, cara. Wesley, eu só mudaria o Mudryk no lugar do Sterling. Cara, o Sterling ele não tá pra ser desprezado. Não podemos abrir mão do Sterling, velho. Principalmente num jogo gigante, grande do jeito que tá. Não dá pra abrir. Bom, é a sua escalação. Mas nesse jogo contra o Manchester City, eu não abriria a mão do Sterling de maneira alguma, cara. Não pode. O nosso time é muito jovem, precisamos de gente experiente contra o Manchester City. Então temos o Thiago Silva, temos o Reece James, que está curado, e temos o Sterling. Essa é a turma experiente. O resto é só molecada. Então não dá para abrir mão do Sterling no jogo de domingo. Mudryk, você está arriscando ele pela ponta, pelo drible e tudo. O Sterling é um cara, driblador também, egoísta, tem hora que não passa a bola, mas eu não abriria a mão não. Talvez Cucurella, quem diria, começar essa partida no lugar do Disasi. Se fosse eu só utilizaria o Cucurella caso o Enzo Fernandes não jogasse, já que ele saiu sentindo contra o Tottenham. Aí eu colocaria um lateral esquerdo lá, mas né, fora isso, tendo o Sterling como Mudryk no banco, Cucurella fica no banco também e usaria a mesma defesa do jogo contra o Tottenham. O negócio é meio e o ataque ali. Mas boa aí, Mudryk, Mr. Salve, Gladson, salve, salve, chegou aí. Turma de Curitiba, o Gladson aí, ó. Salve, salve, vamos que vamos, Gladson, vamos ganhar, hein? Vamos ganhar. Apesar do Cucurella eu tenho um treco quando precisa finalizar a jogada. O Cucurella nas últimas partidas não comprometeu, cara. Sabe? Defensivamente ele agregou demais. Sterling e Gallagher são os únicos insubstituíveis nesse time.
Ainda mais num jogo contra o Manchester City, né? Contra quem vamos jogar, né? Então cara, o Gallagher tá demais. Eu vejo esse meio campo bem entrosado. Sterling com o Jackson, pois é. E isso aí, olha aí o Palmer. O cara tá evoluindo a cada jogo. Mas temos que apostar na experiência, né, Gladys? E o Thiago Silva, Dizazi e Covio nessa defesa. O Covio novo, mas eu insisto nessa experiência. É o Thiago, é o James, é novo, mas é cascudo, já é campeão pra caramba, é o capitão do time, e o Sterling. Esses três, Thiago, James e Sterling, o pilar. E aí solta Caicedo, Enzo, Gallagher, Palmer, né? E agrega com o Jackson. O Covey o monstro. O Covey saindo para porrada contra o Tottenham, sendo substituído por causa de cartão amarelo. Cara, o moleque tá representando demais e personalidade quando decidiu ficar. E o Chelsea apostou nele também, não quis emprestar. Choveu propostas pelo cara. É isso aí. Thierry falou que o Palmer é um dos insubstituíveis e o Gladson concordou aqui. É isso mesmo. Concordo, tamo junto. Aceita até o Chalobah no lugar do Disso. Do Dizazi? Não tá gostando do Dizazi. O Dizazi, individualmente, ele não tá aparecendo, não. O Dizazi, ele tá contribuindo mais no conjunto, né, Gladys? Junto com o Silva e com o Covio, com os dois laterais, individualmente, assim, tem hora que eu acho que ele se adianta demais, em termos de passe. Quando vai à frente, em eventuais escanteios, ele já não leva mais nenhum perigo, não. É o cara que, para mim, já voltou. Eu vejo muita gente elogiando, tá? Aí é aquela história do jogo que a gente vê e o jogo que muita gente não vê. Às vezes tem um mínimo detalhe que você vê um jogador, uma maneira dele atuar ali que satisfaz, mas aí no comentário geral, aquele comentário padrão da torcida e da crônica, puxa a nota do cara para baixo falando que não fez boa exibição, e às vezes o contrário joga também um camarada para cima. Mas eu penso que o Dizazi ele vai ter uma luta ferrenha com o Benoit Badiashile. Porque o Thiago Silva e o Covio ninguém toma não. Vamos lá. Saída de bola dele é muito boa. A saída de bola, beleza, concordo. Mas quando ele ataca, quando ele se adianta, deixa muito espaço, tem que cobrir toda hora o Silva, o Covio. Eu já vi alguns erros assim. Porém, está longe de estar pronto. É o que eu falo. Individualmente ele não agrega muito, não. Dizazi não passa confiança. É engraçado isso aí, Thierry. Tem hora que eu faço leitura, eu tenho essa mesma visão. Eu vejo, ele compromete. Por isso que eu digo que ele individualmente não diz nada, né? Mas aí acaba um jogo, eu vejo super elogio. Nossa, que baita zagueiro, que cara que agrega ao time do Chelsea de Zazi. Sabe? No conjunto. Mas é questão de tempo. Deixa o Badiashile recuperado de verdade, que o Dizazi vai para o banco de reservas. Isso é o que eu penso, é o que eu imagino, hein? Campanhas de Chelsea, né, de Blues e Citizens nessa atual temporada, é assim. O Chelsea, 10º colocado, ganhou 2 posições com a vitória sobre o Tottenham, tem 15 pontos, 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Marcou 17 gols, sofreu 12. Por enquanto ainda tem saldo positivo. O Manchester City aí é a diferença, né? É o líder, 27 pontos, os mesmos 11 jogos, né? 9 vitórias e 2 derrotas. O City não empatou ainda. Esperamos que não venha empatar, que perca. 1-0 é o meu palpite. 1-0 é o meu palpite. Não estou pessimista para o jogo de domingo. Marcou 28 gols, sofreu 8, tem 20 gols de saldo. O Manchester City, nesta temporada, as competições: Copa da Inglaterra,
para iniciar, está liderando seu grupo na Champions League, é o líder da Premier League e já foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Newcastle, que na última rodada também já eliminou o seu rival da cidade, né? O Manchester United. Newcastle eliminou os dois Manchester. O Chelsea apenas 3 competições. Copa da Inglaterra, que deve se iniciar no final de dezembro, lembrando que o Chelsea inicia mais cedo, na segunda rodada. Premier League é o 10º e está nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Eliminou Wimbledon, AFC Wimbledon, Brighton e Blackburn. Nas quartas de final enfrenta o Newcastle, que deixou pelo caminho City e Manchester United. São Blues Citizens na atual temporada do futebol. Thierry, goleiro do Atlético Paranaense, era ótimo pra gente. Cabe Thiago Silva para avisar. Ele vai ser nível Edson, Alisson daqui a uns anos. Nosso goleiro espanhol e Disasi para mim são os elos fracos do time. O nosso goleiro, eu concordo com você, que é fraquíssimo. O Gladson vai adorar o seu comentário, seu depoimento aí, como um bom torcedor do CAP e fã do goleiro Bento, né? Mas os caras lá não tem olho, não. Reza a lenda na Inglaterra que os olhares do Chelsea estão em Aaron Ramsdale do Arsenal. Boa pedida. Boa pedida. Goleiraço que o Mikel Arteta simplesmente limou da posição de titular para manter o Davi Raya ex-Brentford. Aí, ó, não falei, ó, o Gladson aí, ó. Bento é o melhor goleiro jovem do mundo. Goleiraço, goleiraço. Joga muito, Bento. Destaques. Olha aí, chegou o Fagner. Essa parte de destaques aqui, caminhando para parte final da nossa resenha de pré-jogo aqui, ó. Olha o Fábio. O Fábio mandou um time aqui, ó, antes da gente entrar nos destaques, ó. Vamos lá. Fábio. Sanches, Cucurella, Thiago Silva, Disasi, Covil e Gallagher. Vamos para os setores. Sanches, Cucurella, Thiago Silva, Disasi e Covil. Gallagher, Palmer, Caicedo. Madueke, Jackson e Sterling. Rapaz, você tirou o Enzo Fernandes do time. 2-0, boa. Madueke, eu ando perdendo moral com o Pochettino, hein? Mas aí tem um cara que está bem na frente do Madueke, tem as características, né, de driblar, que é o Mudryk. Boa sua escalação aqui, tá? Se o Pochettino der uma radicalizada, ele pode ir pela sua linha aí, Fábio. Mas eu não acredito que entre o Madueke não. E outra, você tirou o Enzo Fernandes do time aqui, ó. Você tirou um titularíssimo aqui. Os seus 3 homens do meio estão perfeitos, são titulares demais. E Jackson, você tirou o Enzo Fernandes e colocou o Madueke. Boa. Boa. 2-0, bom palpite aqui, valeu demais. Para mim, Sterling que desanima o time. Enquanto o Tottenham tiveram jogadas que ele podia acelerar o jogo dando um simples passe, aí ele segurava a bola até perder o time. Ele teve jogadas, teve momentos de egoísmo que irritou mesmo. Você tem toda a razão, Wesley. Toda a razão. Chelsea tem que levar ele. Queria saber como avisar. Manda um e-mail lá para o Chelsea lá, ó, virtual. E olha que lá em Curitiba, no Atlético Paranaense, tem um goleiraço lá. Não sei o preço, mas Chelsea tem dinheiro, né? Quem sabe o Chelsea não paga 100 milhões por ele, né, ô Gladys? O Wesley mandou de novo aqui, mas admito que às vezes ele tem o ímpeto que falta em alguns jogadores do elenco. Experiência, né? Um cara vencedor, goleador, né? Então ele tem moral, né, cara, pra fazer isso. Só que tem hora que ele podia passar e ele resolve dar um drible a mais e perde. Chukwuemeka meteu aquele golaço contra o West Ham. Tava começando a jogar demais. Tava sendo um dos caras ali do meio campo, sim. Tava convencendo. Aí machucou. É isso aí.
Ele está aqui, falei agora, está em recuperação. Se machucou, nosso departamento físico tem que ser mudado. Mas tá desse jeito justamente é porque foi todo mudado, o Thierry. Olha aí, a Ana, chegou aqui a Ana. Porque o departamento foi todo mudado mesmo. Deram lá médico, trocaram tudo. Era todo bolo e modificou o Chelsea todo. Começou um Chelsea do zero, hein? Um Chelsea do zero. Vamos falar aqui nos nossos destaques, né? Eu já citei, pela experiência aqui, um grande destaque para a vida do Chelsea pode ser o Thiago Silva, nosso zagueirão aí, ó. O cara chegou para ficar uma temporada no Chelsea, já está emendando aí a sua quarta. 11 jogos, jogou todas as partidas nessa Premier League. E é um pilar, é uma experiência em um time tão jovem, né? O Cole Palmer, nosso meio atacante de 21 anos, ex-Manchester City, chegou 40 conto, né? 40 milhões. Já fez 9 jogos na Premier League, já marcou 3 gols de pênalti e deu uma assistência, né? Uma eventual vitória, né? Seja por 1-0 ali, passa, né? Pode passar pelos pés do Cole Palmer. Veio do ex aí, hein? E o Reece James, lateral, só 24 anos, mas 23 anos, né? Mas é um cara experiente, né? Já ganhou Champions, já ganhou um monte de coisa. Jovem, experiente, é um campeão. É um cara que tem tamanho para um jogo desse nível. Para jogar contra o Manchester City. Tem experiência em jogar contra o Manchester City. Então, Thiago Silva, Cole Palmer e o Reece James. Já no Manchester City, vou dizer uma obviedade aqui, que o Ederson, nosso goleiro brasileiro, seleção brasileira, hein? Sempre com boas atuações contra o Chelsea. Tomara que no domingo ele não vire Yashin, né? Que a turma do Chelsea, que já é ruim de finalização, não consagre ainda mais o Ederson, o goleirão do Manchester City. E uma super novidade, né? Será que vai jogar Jeremy Doku? Ou Jeremy Doku? Atacante belga. Não é que é novo, hein? 21 anos. Arrumou uma treta contra o Manchester United, né? Lá no clássico deles. Ele, o Antony, teve, por causa de drible, o cara é atrevido. Se nós temos Mudryk, Sterling, Madueke do nosso lado, tem Jeremy Doku, atacante belga, muito elogiado aí pela crítica, né? Habilidoso, mas vai dar trabalho, viu? Que Silva de Zazi e companhia fiquem alerta e que o Pochettino cria aí uma maneira de anular, né? Que contra o Tottenham, eu tinha citado no pré-jogo que tinha que anular James Maddison e Heung-min Son. O Maddison, né, os deuses do futebol, eu brinquei, vestiram azul naquele dia. O Maddison se machucou. O Son, ele fez um gol, foi anulado, e depois quando o Chelsea estava ali dando uma pressão danada no Tottenham com 2 homens a mais, num vacilo de posicionamento, coisa recorrente que acontece com o time do Chelsea também, o Son recebeu uma bola e conseguiu finalizar. Era o único cara que poderia... O Edson estava todo frio já não ia bola no goleiro, o Sanches, né? Não ia bola no nosso goleiro, e o Heung-min Son fez o cara trabalhar, e o espanhol fez uma boa defesa. Então, habilidoso demais. 8 jogos já na Premier League, já marcou 2 gols e deu uma assistência. Ele é ex-Rennes, estava jogando na Ligue 1 e chegou para o Manchester City. O Thierry falou que o Doku, se o Cucurella defender com aquele ímpeto, não vê a cor da bola. Perfeito. O cara é muito rápido, é forte, habilidoso demais. Cucurella vai precisar de alguém, de 2, né? Um na sobra. Tipo, Cucurella dá o bote. Se for batido, tem que ter uma sobra, sempre para cima dele. E o homem é forte. E seguramente, né? O Guardiola indo para cima, joga tanto dentro de casa quanto fora, joga da mesma maneira e deve começar a titular, né? Deve começar. Fora o Doku, olha só, Erling Haaland,
Phil Foden, Bernardo Silva, o Vardiol zagueiro, Kyle Walker, Kovacic, nosso ex-meia, Nathan Ake, nosso ex-defensor, o Rodri, que nesse período em que o Manchester City foi eliminado de Copa e sofreu as 2 derrotas aí na Premier League, estava fora, estava machucado, né? Deixou o nível do meio-campo do Manchester City dar uma caída. E Pep Guardiola, né? Olha que time que nós vamos enfrentar. Então, o Pochettino disse na coletiva de imprensa que após a vitória contra os Spurs, os jogadores chegam mais leves, né? Aliviam o peso, mas todo mundo tem que se motivar. Claro que tem. Em casa, contra o líder do campeonato, o Chelsea já conseguiu vitórias surpreendentes. Mas esse time finaliza mal demais. Então, se o Chelsea vencer, imagino que seja por contagem mínima aí. E o meu palpite é 1-0 apenas. Então, vamos ver do que esse time dos Blues será capaz no domingo, às 13h30 de Brasília, transmissão da ESPN e do Star Plus. Antes da gente partir aqui para a turma aqui dos jogadores em comum, os 2 atletas aqui que vestiram as camisas de Chelsea de Manchester City, quero pedir um reforço nas redes sociais aí. Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, para ver lá nossos pós-jogos, pré-jogos, lendas e gigantes do Chelsea, história de torcedor, as pílulas blues. Tem uma história bem legal sobre Chelsea já registrada lá. E para quem tem tempo, né? Pode estar aí lavando o carro, dando banho no cachorro, fazendo hora da academia, né? Malhando, caminhando, o que for, dando um jeitinho. Chelsea Fan BH, Spotify, Google Podcasts e Amazon Music, Chelsea Fan BH, em áudio. Então, tem áudio, tem vídeo, tem texto, tem para todos. Os gostos são as redes sociais do Chelsea Fan BH. Vamos falar de jogadores em comum para a gente chegar e caminhar para o final da nossa resenha pré-jogo. Mateo Kovacic, croata, né, dupla nacionalidade austríaca. Mateo Kovacic nasceu na Áustria, né? Tá aqui, ó. Ele que é croata, 29 anos. O Mateo Kovacic nasceu na cidade de Linz, na Áustria. Chegou para essa temporada, foi negociado com o Manchester City, né? Tava naquela leva daquele time blue ruim, mediano da temporada passada, que não classificou o Chelsea para competições europeias. O Kovacic, quando chegou ao Chelsea, veio emprestado do Real Madrid, foi comprado. E no ano de 2018, entre 2018 e 2023, 221 jogos e marcou apenas 6 gols. Esse número, para mim, essas coisas de gols, foi um absurdo, sabe? Foram 5 temporadas, 221 jogos, 6 gols. Se for para contar assistências aqui, ó, 5, 7, 13, 15 assistências. É muito pouco para um cara que ficou tanto tempo, mas ganhou muito. Ganhou a UEFA Champions League 2020-21, o Mundial de Clubes de 2022, a Supercopa da UEFA, Champions League contra o Manchester City, Mundial de Clubes contra o Palmeiras, Supercopa da UEFA contra o Villarreal, a Europa League de 2018-19 contra o Arsenal. 4 títulos. No Manchester City ele já tem 13 jogos e já faturou um título, né? A Supercopa da UEFA de 2023. Então o Kovacic aí é bicampeão pelo Chelsea em 22 e pelo Manchester City em 2023. Uma outra fera, esse marcou época, jogou muito. Nicolas Anelka, galera aí vai lembrar, hein? Nicolas Anelka, atacante francês, hoje tem 44 anos, já aposentado desde 2016.
se tornou técnico, jogou no Chelsea entre os anos de 2007 e 2012, 184 jogos e marcou 59 gols. Campeão da Premier League 2009-2010, Copa da Inglaterra, bicampeão em 2009, né, 2008, 2009 e 2009-2010, Community Shield, né, a Copa, a Supercopa, né, da Inglaterra. Aqui, ó, vou mostrar mais uma vez a taça aqui da Community Shield. O Nicolas Anelka venceu a Community Shield em 2009 e em 2010. Está aqui, Nicolas Anelka tem 5 títulos pelos Blues. Pelo Manchester City ele atuou de 2002 a 2005. 103 jogos e 46 gols, uma boa média, hein? E detalhe, essa semana, né, no dia 9 de novembro, a Premier League soltou um vídeo no seu Twitter, né? Aí tá lá, de nostalgia, um derby entre City e Manchester United. O Manchester City venceu por 3-1, o Anelka fez um gol, e o detalhe, esse vídeo foi lançado porque foi o último jogo entre Manchester City e Manchester United, o derby de Manchester, no antigo estádio do City, no Main Road. 9 de novembro de 2002, Manchester City 3, Manchester United 1, e Nicolas Anelka estava em campo contra Van Nistelrooy, contra Beckham, contra aquela turma toda. E sempre bom registrar, né, relembrar. Nicolas Anelka foi o melhor parceiro da lenda blue de Didier Drogba no ataque do Chelsea. Foi impressionante. Vamos ver esse som. Então, Kovacic pode ter aí lei do ex, né? Tomara que não. Mas Nathan Ake também. E do lado de cá tem Cole Palmer, tem Sterling. Pode ter lei do ex para os dois lados aqui, né? O Wesley falou aqui, ó. Falando em jogadores em comum, Palmer é mais importante em geral que o Kovacic. Está sendo. Que o Kovacic nem titular do Manchester City é, né, Wesley? Para a posição do Kovacic, Chelsea tem jogadores que supriram a necessidade. Palmer é fundamental hoje. O Palmer é o cara que dá passe, né? Que dá assistência para os gols, né? É isso. É um cara que resolveu um problema do meio-campo do Chelsea, o Cole Palmer. E acabou qualquer dúvida sobre ele ser jovem, se ele ia segurar o peso da camisa. Acabou isso. Tomou, ele é titular e pronto. Vamos falar de títulos entre Chelsea e Manchester City. Títulos de primeira divisão. Primeiro, vamos falar da antiga primeira divisão. E depois a gente fala da Premier League. Né? Chelsea tem 6 títulos de primeira divisão. Só de ligas, tá? Sempre mostro aqui nas resenhas. League Division 1. O Chelsea tem 1954, 1955. O Manchester City tem 2. 1937 e 1968. O Chelsea em 1955, sob o comando de Ted Drake. Já o Manchester City em 1937, Wilf Walt, treinador inglês, e em 1968, Joe Mercer. Então, Wilf Walt em 37 e Joe Mercer em 1968, Ted Drake em 1955. League Division 1, 2 títulos do City, 1 do Chelsea. Jogando, trazendo para a era moderna, Premier League, desde 1992. O Chelsea tem 5 taças. 2004 e 2005, 2005 e 2006, bicampeão com José Mourinho. 2009 e 2010 com Carlo Ancelotti. 2014 e 2015 com José Mourinho novamente. E 2015 e 2016, a última vez que o Chelsea venceu, Antônio Conte. Então, 2 italianos, um português ganhou 3 títulos e um inglês
venceu a League Division 1. Já pelo Manchester City, 3 treinadores venceram 7 campeonatos. 2, 4, 7. Entre 2012 e 2023, o Manchester City venceu a Premier League 7 vezes. 2012 com Roberto Mancini, 2013 com o chileno Manuel Pellegrini. E de 2018 a 2023, da temporada 2017-18, 18-19, bicampeão Pep Guardiola e o Manchester City. 2020-21, 21-22 e 22-23, Pep Guardiola, 5 títulos, tricampeão. Então o Guardiola tem um bicampeonato e um tricampeonato com o Manchester City. Entre 2018 e 2023, Pep Guardiola e o Manchester City venceram 5 taças. Entre 2012 e 2023, 7 campeonatos. E o Guardiola pode estar aí, está liderando e está em busca do seu tetracampeonato. Sua 6ª Premier League e seu 4º título consecutivo. Olha aí o Zalvo chegando aqui. Seja muito bem-vindo a esse nosso final de resenha. Odair Silvia. Odair. Olha aí, tá com um avatar aqui escrito luto. Que pena. Vamos lá. Provável time. Já citamos aqui no momento anterior da resenha, mas vamos repetir aqui, né? A nossa brincadeira, se o torcedor pudesse escalar o time dos Blues que fosse a campo, né? Então vamos lá. Sanches, James, Disasi, Silva Covil e Enzo Fernandes. Conor Gallagher, Moisés Caicedo e Cole Palmer. No ataque, Harry Sterling e Nico Jackson. Sanches, James, Silva, Disasi e Covil. Cucurella, não. Sanches, James, Silva, Disasi e Covil. Enzo Fernandes, Gallagher, Caicedo e Palmer. Sterling e Nicolas Jackson. É o time do Tottenham. Podendo ter variações aqui com o Mudryk, podendo ter variações com o Cucurella. Vamos ver o que o Maurício Pochettino vai aprontar. É defesa forte, muita marcação no meio, mas nada de retranca. O Chelsea não precisa se retrair, como em jogos da temporada passada. E nos 4 jogos de 2022 e 2023, onde o Chelsea perdeu, em 2 partidas o Chelsea jogou de uma maneira satisfatória. Então, que o Chelsea vença no domingo por 1-0. Salve aí, Gladson. Final da resenha, dando um recado. Blues vs Citizens, 12 de novembro de 2023, no domingão, 13 horas e 30 minutos. Transmissão do Star Plus e da ESPN. Então veremos o Chelsea contra o Manchester City, fechando a rodada 12 da Premier League, no principal canal da Disney, né? Quero agradecer a turma toda aí. Mais um pré-jogo, mais um registro. Gladson, a Silva, Zalvo, o Thierry, o Wesley, Ana, boa. Fábio, Fagner, toda a turma que apareceu, o Lucas, do Willio, valeu demais pelo apoio e aquele reforço nas redes sociais do Chelsea Fan BH. Instagram, Twitter, Facebook e Threads, Chelsea Fan BH 1905, YouTube, Chelsea Fan BH, Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Tá dado, resenha paga. Valeu, Gladson, forte abraço, tamo junto. Que o Chelsea fique entre 5º e 7º, volte para a Europa, que Nico Jackson entre mais confiante e que o Chelsea faça um jogo bem digno. E que na ponte, que aqui atrás está vazia, que vai estar lotada no domingo, Vitória Blue. É isso aí, valeu demais. Saudações
Povo Blue, bandeira azul, ó, sempre lá no alto. Valeu!